Fala, gente! Hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Fique com o vídeo. Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos nós vamos estudar números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Então, para começar é o seguinte, eu tenho essa foto aí de um jornal, tá? Jornal da Cidade. Para vocês verem o tanto de tipos de números que a gente tem aqui. Nós temos data, nós temos número normal, digamos assim, número natural. Nós temos número ordinal aqui, que significa ordem. Nós temos número negativo para temperatura aqui. Nós temos fração aqui, 1/3. Nós temos decimal, R$ 3,50. E aqui também nós temos a quantidade de pessoas, seria um outro número natural, 50.000 pessoas. Então aqui só em uma única página, vários tipos de números, tá bom? Número racional, números inteiros, outros números racionais. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Para começar, nós vamos falar sobre números naturais. Desde pequenos a gente aprende a contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, todos os números que a gente usa para contar são os números naturais, né? Então, assim, quando não tem nenhum... A gente começa a contar do 1, 2, 3 uvas. Quando não tem nenhuma uva, a gente chama de zero. Então, zero também faz parte dos números naturais. Esses aqui são os números naturais e vai até o infinito, tá? Por isso a reticências aqui. Quando a gente junta todos esses números e coloca com essa simbologia aqui, o N igual, aí abre a chave, escreve todos os números e fecha a chave, nós chamamos de conjunto dos números naturais, é representado por esse símbolo aqui, ó. Esse N com mais um traço no meio, conjunto dos números naturais. Esse conjunto pode ser representado na reta numérica. Observa o seguinte, a reta numérica ela inicia no zero e vai para a direita até o infinito, no caso. Então, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, até o número que achar melhor. Então, essa seria a reta numérica dos números naturais. Então, é o seguinte, todo número natural possui um sucessor. E todo número natural, com exceção do zero, possui um antecessor. Sucessor é o número que vem depois. Antecessor é o número que vem antes. Então, eu coloquei aqui o 5 e o 0, marquei, tá? O 5, quem é o sucessor do 5? O número que vem depois é o 6. Quem é o antecessor do 5? É o número que vem antes, é o 4. E agora a gente vai pegar o 0. Quem é o sucessor do 0? É o 1. Quem é o antecessor do 0? Opa, não tem ninguém. Então, com exceção do 0, todos possuem um antecessor. Tá bom? O 0 não possui. Outra característica dos números naturais. A soma de dois números naturais é um número natural. Exemplo, 1 mais 3, 4. 660 mais 2, 662. O produto de dois números naturais é um número natural. Produto, lembra, é vezes, é multiplicação. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, produto de dois números naturais é um número natural. Aqui, 1 vezes 3 dá 3. 660 vezes 2 vai dar 1.320. Outra característica. Aqui, ó, o símbolo, quando tiver esse símbolo, se chama conjunto. O conjunto dos números naturais é infinito. Ele não tem fim. E não há um número natural maior do que todos os outros. Esse A existe. Então, não existe nenhum número natural que seja maior do que todos os outros. Eu vou começar com 0. Eu vou sempre aumentando unidade em unidade e nunca vai chegar num número que seja maior do que todos, porque sempre que eu pensar em um número, eu vou ter como colocar mais uma unidade e vai ser o próximo da fila. Então, ele é infinito. Agora a gente vai mudar para conjunto dos números inteiros, acrescentando os números negativos.
quando a gente acrescenta os números negativos, eu tenho aqui os números naturais desse lado, e aqui para a esquerda eu vou acrescentar os números negativos. Do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, também, ó, infinito. Quando eu junto todos esses números, eu vou ter esse conjunto novo aqui, ó, essa simbologia. Z é igual a abre a chave, coloca todos os números organizados e fecha a chave. Esse aí, observa bem aqui, ó, que os números naturais estão bem aqui. Então, os números naturais estão dentro dos números inteiros. Esse Z se chama o conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, representando na reta numérica, observa que a reta numérica lá dos números naturais, ela iniciava no zero e ia para a direita, somente. Agora, com os números inteiros, ela também vai para a esquerda até o infinito. Então, eu vou ter representado aqui todos os números negativos e agora eu posso escrever os números naturais com um sinal de mais. Lembrando que os números naturais, eles podem ser escritos ou não com sinal positivo, tá bom? Pode ser escritos ou não. Se você não escrever, ele continua sendo positivo. Se você escrever, aí já fica mais tranquilo de enxergar, mas não tem problema, você pode não escrever e continuar sendo positivo. Característica dos números inteiros: todo número inteiro possui um sucessor, todo número inteiro possui um antecessor. Agora, todos possuem antecessor. Eu pegar aqui o menos 2, quem vem depois do menos 2? Para a direita, ó, menos 1. Então, o menos 1 é o sucessor do menos 2. Quem vem antes do menos 2? Para a esquerda, ó, eu tenho menos 3. Então, menos 3 é antecessor do menos 2. Olha o zero aqui, o zero que foi do exemplo anterior. O antecessor do zero, nesse caso agora, é o menos 1, porque ele vem antes do zero. Tá? Só nos números naturais, para frente aqui, o zero vai ter antecessor. Outra característica: a soma de dois números inteiros é um número inteiro. Olha só, eu vou ter mais 1 mais 3 vai dar mais 4. Menos 60 mais 2 vai dar menos 658. Para quem já estudou os números inteiros, no caso esse conteúdo é para o 9º ano, então já estudaram números inteiros, lembra que o mais é dinheiro e o menos é dívida. Então aqui eu tenho uma dívida de R$660 e tenho R$2 para pagar. Vou pagar esses R$2 dessa dívida, vai sobrar de dívida ainda R$658 em dívida, né? Sinal de menos. O produto, lembra, a multiplicação, o produto de dois números inteiros é um número inteiro também. Então aqui, ó, fazendo o jogo de sinal, menos com mais vai dar menos, 1 vezes 3 dá 3. Mais com mais dá mais, 660 vezes 2 vai dar 1320. Z, que é o conjunto dos números inteiros, é infinito também. E não há um número inteiro maior do que todos os outros, exatamente igual ao que eu falei a respeito dos números naturais. Então, observa, eu tenho sempre, o número maior sempre vai estar à direita, tá bom? Sempre vai estar à direita. Então, como eu tenho infinito aqui para a direita, não vai existir um número inteiro maior do que todos os outros. Eu vou representar aqui a relação entre os números naturais, entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. A gente chama de diagrama de Venn. Então, observa, lá no início eu mostrei que os números naturais estavam dentro dos números inteiros. Então, eu tenho os números inteiros aqui por fora e por dentro os números naturais. Tá bom? Avançando, números racionais. Dividindo um número por outro, a gente tem essas situações. Lembra que divisão é fração, fração é divisão e vice-versa. Eu tenho 7 dividido por 8 é 0,875. Eu tenho 4 dividido por 2 é 2. Eu tenho menos 18 dividido por 5 é menos 3,6. Eu tenho menos 18 dividido por 3 é igual a menos 6. Eu tenho 13 dividido por 3 é igual a 4,333333333. Isso aqui é uma dízima. E eu tenho 5 dividido por 1, que é o próprio 5. Todos esses números eu coloquei na forma de fração. Isso é o importante que eu estou falando, hein?
Quando eu junto todos esses tipos de número que podem ser colocados na forma de fração, eu tenho os números racionais. Então aqui, ó, o conjunto dos números racionais é indicado pela letra Q com um tracinho no meio também. Olha só a regrinha para ser um número racional. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma A sobre B, sendo A e B números inteiros com B diferente de zero. O que é que quer dizer isso aqui? Eu posso escrever o número racional sempre na forma de fração. Todo e qualquer número que eu puder escrever na forma de fração, 1 sobre 2, 3 sobre 4, 5 sobre 100, 200 sobre 50, não interessa o número, vai ser um número racional. Com exceção se o número B for zero, eu não tenho fração com o número zero. Lembra, o denominador de uma fração é o número que você está dividindo a determinada quantidade. Eu tenho R$10, eu quero dividir por 0 pessoas. Não dá para dividir. Então, o B não pode ser nunca zero aqui, tá bom? Senão você não tem um número racional. A fração não existe, na verdade. Representando aqui a relação números naturais, números inteiros, números racionais, os conjuntos desses números no diagrama de Venn. Eu tenho dentro dos números inteiros os números naturais e eu tenho dentro dos números racionais os números inteiros. Automaticamente eu tenho dentro dos números racionais também os números naturais. Dentro dos racionais tanto vai estar os números inteiros quanto os números racionais. Observe isso aqui, ó. Observa que todos esses números são racionais. Eu tenho esse número que é racional, esse número 2, que é racional, eu tenho um número negativo, que é racional, eu tenho um número decimal negativo, que é racional, eu tenho uma dízima periódica, que é racional, e eu tenho outro número natural, que também é inteiro, que é racional também. Tudo bem? Avançando, eu vou falar sobre dízima periódica. Todas as vezes que você pega uma fração e divide, e essa divisão for um resultado em que as casas decimais se repetem, eu chamo de dízima periódica. Então, a fração que deu origem a esse resultado se chama fração geratriz. O resultado composto de várias casas decimais que se repetem se chama dízima periódica. O número das casas decimais que vai se repetindo se chama período. Nesse caso aqui é o 3, 3, 3, 3 até o infinito, sempre 3. Então eu vou ter o período, que é o número que se repete. A dízima periódica é esse número inteiro, quando eu tenho casas decimais que se repetem. E a fração que origina esse número é a fração geratriz. Outros exemplos, eu vou ter 2 dividido por 3, eu tenho 0,66666. Então, aqui eu tenho a fração geratriz desta dízima 0,6666. Outra coisa, eu posso representar a dízima periódica desta forma que está escrito acima, ou, em vez de eu colocar 666 e 3 pontinhos de reticência, no caso, eu coloco o 6 com um tracinho em cima. Isso aqui também indica dízima periódica. Eu vou ter o 0, e o 6 é o valor que está repetindo, é o período que está repetindo. Olha esse outro exemplo aqui, eu tenho a fração geratriz, a divisão foi 0,27, 27, 27, agora eu já tenho 2 números repetindo, e eu posso representar dessa forma aqui, ó. 0,27 com traço em cima. Esse traço indica que esse 27 vai repetir. 27, 27, 27, 27. Então, eu vou ter esse formato. Eu posso ter vários números repetindo, tá? 3 números repetindo, 4 números, 5 números e assim por diante. O importante é que forme um período, sempre a repetição. Continuando, características dos números racionais. A soma de 2 números racionais é um número racional. Aqui lembrando da soma de fração, que vocês aprendem lá no 6º ano. Então, aqui vai dar 1 sobre 4. A diferença de 2 números racionais é um número racional, olha só a diferença. Eu vou ter também a subtração de fração, que vai dar aqui menos 5 sobre 4. O produto de 2 números racionais também é um número racional, multiplicação de fração. Então, aqui vai dar menos 6 sobre 16, né?
O quociente, lembra? O quociente é divisão, gente, é a divisão. Quociente é o resultado de uma divisão, né? Então, o quociente de um número racional por outro número racional diferente de zero, eu não vou ter uma divisão por zero, é um número racional, tá bom? Se ele for diferente de zero, então eu vou ter um número racional. Exemplo, eu posso escrever desta forma, colocar o sinal de divisão, ou a gente escreve na forma de fração. Fração sobre fração. Fração de fração que a gente fala. Resolvendo ou este lado aqui, essa forma aqui, ou esta forma aqui, eu vou ter menos 2/3, tá bom? Isso aqui é para mostrar que um quociente de um número racional por outro número racional também é um número racional, contanto que o número não seja zero, tá? Esse outro número não seja zero. Entre dois números inteiros consecutivos, há infinitos números racionais. Isso aqui é interessante. Olha só, eu vou colocar aqui a reta numérica dos números inteiros. Olha só, o zero está aqui. Eu tenho números positivos para a direita, números negativos para a esquerda. Quando eu vou pegar aqui, gente, eu vou selecionar só esse pedaço aqui, ó, de 0 até mais 1, tá bom? Entre dois números inteiros consecutivos. Então, eu vou pegar esses dois. Esses dois eu vou colocar aqui embaixo. Pronto. Bem grande aqui, ó. De 0 até 1. Eu sempre posso colocar 1 entre eles dois. Então, eu vou colocar um número bem aqui. Entre 0 e 1, o que é que tem? 1 sobre 2. Eu pego de 0 até 1, só tenho 1, uma unidade. Divido por 2, dá 1 sobre 2. Agora eu vou pegar 0 e 1 sobre 2. Eu vou pegar e colocar bem no meio outro número racional. Colocar entre aspas, gente. Eu vou fazer com que ele apareça, porque ele já existe. Então, bem no meio aqui, eu vou ter outro número racional que vai ser 1 sobre 4. Mais uma vez, eu vou pegar somente de 0 até 1 sobre 4. Vou colocar outro número bem aqui no meio. Eu vou ter 1 sobre 8. Mais uma vez, eu vou pegar de 0 até 1 sobre 8. Eu vou colocar outro número aqui no meio, eu vou ter 1 sobre 16. E isso, gente, a gente pode ir falando, fazendo divisão. Sempre dividindo. Aí a gente amplia, divide e nunca vai chegar. Existem infinitos números racionais entre dois números inteiros, tá bom? Mudando agora para números irracionais, os números irracionais. Olha só, existem números que, quando representados na forma decimal, possuem infinitas casas decimais e que não são dízimas periódicas. Isso é muito importante. São números que têm infinitas casas decimais e que não têm dízima periódica. Eles não formam dízima periódica. Na verdade, que eles não são, porque eles não têm períodos, né? Então, eles não são dízima periódica. Alguns exemplos aqui. Eu tenho raiz quadrada de 3, que seria 1,73, 20, 50, 80, 75 até o infinito. Aqui não vai gerar período aqui nas casas decimais. Menos raiz quadrada de 5, que é menos 2,23, 60, 69, 97, 74, assim por diante, também não vai gerar período. Nós temos um número muito famoso aqui, que é o número π, 3,14, 15, 92, 65, 35 até o infinito também. Eu tenho também uma divisão aqui, raiz quadrada de 2 dividido por 3, vai dar um número irracional também. Curiosidade em relação ao número π. Quando eu estava na faculdade, gente, lá em 2005, 2004, 2005. Quando eu estava na faculdade em 2005, na época, tinham um computador superpotente tinha calculado a quantidade de casas decimais do número π. Na época, lá em 2005, há muito tempo atrás, eu estou gravando esse vídeo em 2021, já tinham calculado não sei quantos bilhões de casas decimais, 100 bilhões, se não me engano, 100 bilhões de casas decimais, e nunca encontraram período, né? Não foi formado período, ou seja, não é dízima periódica mesmo. Eu vou pegar esse cara aqui agora, ó, raiz quadrada de 3, e vou colocar algumas casas a mais nele, ó. Vou pegar aqui, raiz quadrada de 3, então eu coloquei 60 casas decimais. Observa, 1,73, 20, 50, 80, 75, 68, 87, 72, 93,
5274 46 34 15 05 87 23 66 94 28 05 25 38 10 38 62 80 55 87 no caso aqui no final. Não tem período, ele não vai formar período, não vai ficar repetindo os números da mesma forma, tá bom? Então, quando eu pego todos esses números, que são números que têm infinitas casas decimais, que não formam período, não é uma dízima periódica, eu tenho o conjunto dos números irracionais, e esse conjunto é indicado pela essa letra I com mais um tracinho. Então, a gente indica desta forma. Olha outra situação aqui. Só reforçando, né, que os números irracionais são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Não tem como escrever esse número na forma de fração, tá bom? Outros exemplos. Olha só, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de uma fração, 29 sobre 10. Isso aqui, ó, parece estar na forma de fração, mas na verdade não é. Na verdade é uma operação. Olha só como é que é aqui, ó. É 5 sobre 9 que multiplica o número irracional π. Então, quando você pega esse número racional e multiplica por um número irracional, né, no caso aqui é o π, vai dar um número irracional. Isso aqui é uma operação, tá? Isso aqui é uma operação, isso aqui não é uma fração. Isso aqui só está disfarçado de fração. Aí a gente tem esse outro aqui, outro irracional, raiz quadrada de 2,3, e tem esse número irracional aqui como curiosidade para vocês. Esse número irracional é o E, tá? É o E, ele é chamado de número de Euler, ou no caso, número de Euler, depende da pronúncia. A pronúncia seria Euler, mas a gente escreve Euler, não tem problema não. E tem essa numeração aqui, também é infinito, né? Como os dois números racionais. Quem por um acaso for seguir a área de engenharia, você vai estudar bastante sobre esse número, tudo bem? Aqui, gente, eu vou representar alguns números irracionais na reta numérica. Eu tenho a reta dos números inteiros aqui embaixo, e aqui, ó, bem pertinho, entre o menos 3 e o menos 4, eu vou ter o menos raiz quadrada de 15. Aqui, ó, entre o menos 1 e o menos 2, eu vou ter raiz quadrada de 3. Aqui, entre o menos 1 e o 0, eu vou ter menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Aqui, entre o 0 e o mais 1, ou 1, eu vou ter o raiz quadrada de 0,3. Aqui, entre o 1 e o 2, eu vou ter o raiz quadrada de 2. Aqui, entre o 2 e o 3, eu vou ter raiz quadrada de 32 sobre 2. E aqui, entre o 3 e o 4, eu tenho o π, que é 3,14, um monte de coisa, né? Então, está entre o 3 e o 4. Isso aqui é só uma representação. Lembra que eu vou ter infinitos números aqui na reta numérica, tá? Como é que eu represento os números irracionais com o diagrama de Venn? É só uma bolinha com o i dentro, porque ele não se mistura com os outros números, tá? Não se mistura. Mudamos agora para os números reais. Os números reais. Quando unimos o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, lembra? Os números que podem ser escritos na forma de fração e os números que não podem ser escritos na forma de fração. Quando a gente une esses dois números, nós obtemos, né, o conjunto dos números reais, e é indicado por essa letra R com mais um tracinho na frente. Tá? Esse símbolo aqui. Aí é o seguinte, todos esses números são números reais. Eu tenho o número 4, que ele é natural, é inteiro, é racional, por consequência é real. Tenho o número menos 13, que ele é inteiro, é racional, por consequência é real. Eu tenho essa dízima periódica, que ó, o período é 915, vai repetir o 915, que é número racional e é número real. Eu tenho esse 3,75, que é o número racional e é o número real. Eu tenho essa raiz quadrada de 7, que é o número irracional, que é o número real. E esse aqui um outro número racional, que também é real. Quando eu junto os números racionais com os números irracionais, eu tenho os números reais.
Se fosse possível representar todos os números reais na reta numérica com pontos, ela ficaria completamente preenchida. Porque existem infinitos pontos reais na reta que tem infinitos pontos. Cada ponto seria um ponto. A reta numérica utilizada para representar os números reais também é chamada de reta real, tá? Quando a gente quer representar, represente a reta real, você já sabe que é a reta dos números reais. Represente a reta numérica dos números irracionais, aí é a reta numérica dos números irracionais. Aqui a gente só chama reta real, que é para facilitar. Aqui uma representação da reta real. Observa, lá atrás nós temos do 0, 1, 2, 3, 4, 5 os números naturais. Nós temos menos 5, menos 6, menos 5, menos 4 até o mais 6 números inteiros. Nós temos, além desses números inteiros, nós temos dívida, a dízima periódica, nós temos fração, nós temos outra fração aqui, nós temos fração, nós temos número decimal. São números racionais, além dos que já foi falado, números inteiros e números naturais. E nós temos também os números irracionais, aqui é o menos raiz quadrada de 15, menos raiz quadrada de 3, o próprio π, o raiz quadrada de 32 sobre 2, o menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Então, também números irracionais. Quando a gente junta todos esses tipos de números, nós temos os números reais, tá bom? Essa é a reta real, com todos os tipos de números. Se você pudesse preencher todos os números aqui, que não tem como, né? É impossível, você não teria espaço entre um número e outro, um ponto vazio. Para todos os pontos vai existir um número, tá bom? Característica dos números reais. A soma de dois números reais é um número real. A diferença entre dois números reais é um número real. O produto de dois números reais é um número real. O quociente de um número real por outro número real diferente de zero é um número real. A raiz quadrada de um número real positivo é um número real. Atenção, mas a raiz quadrada de um número real negativo não é um número real, tá bom? Isso aqui é muito importante. Como é que a gente pode saber disso? A raiz quadrada de 4 é 2, mas a raiz quadrada de menos 4 não é menos 2. Eu não vou poder fazer menos 2 vezes menos 2 para dar menos 4. Menos 2 vezes menos 2, você vai fazer menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Daria também mais 4, não seria o número dentro da raiz. Isso aí a gente vê mais para frente. Em certas situações é necessário excluir o zero de um conjunto numérico. Para isso, indicamos o conjunto acompanhado de um asterisco. Exemplo aqui embaixo. O conjunto dos números naturais com asterisco em cima. Conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, eu tenho retirado o zero. Isso aqui significa que não tenho zero. Aqui é a mesma coisa, conjunto dos números reais com asterisco. Conjunto dos números reais não nulo. Então, em alguns casos é importante a gente tomar todos os números com exceção do zero, mas também fica para a próxima explicação disso, tá? Diagrama de Venn que intercala todos os conjuntos que nós estudamos até agora. Observa o seguinte, os números reais, eles é composto pelos números racionais e pelos números irracionais, ele junta todo mundo dentro dele. Então, esse cinza lá atrás são os números reais. O azul, números racionais, e esse laranja aqui meio avermelhado, esse laranja, são os números racionais. Dentro dos números racionais tem os inteiros, dentro do número inteiro, nos naturais. Então, automaticamente, todos esses números aqui são racionais também. Então, por isso que está tudo interligado, tudo é número real. Tanto os números naturais, quanto os números inteiros, quanto os números racionais, quanto os números irracionais. Todos esses tipos de números são números reais.